Olá! Como é bom estudar a Palavra de Deus. Ela é vida. E hoje estamos mais uma vez aqui para estudá-la, a lição da Escola Sabatina. Vamos estudar hoje a lição número 10, a função da mordomia cristã. E hoje estamos aqui com o nosso irmão Alexandre, que sempre está conosco. Eu sou o irmão Protágoras. E aqui o nosso irmão Marcos, que hoje nos acompanha, nosso convidado especial. Gostaria de convidar você de casa a se ajoelhar diante de Deus. Vamos pedir a direção e o entendimento. Soberano Deus que habita nos céus, rogamos Tua bênção sobre essa lição e sobre o entendimento, Senhor. Estamos vivendo, Senhor, em dias difíceis, precisamos do entendimento celestial. Faça-nos entendermos aqui a Tua palavra e essa lição também, que haja vida, que haja luz que procede dos céus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Estamos chegando no auge do estudo dessa lição sobre mordomia cristã. E chegamos então na lição número 10, a função da mordomia cristã. Irmão Alexandre, a função da mordomia cristã. É interessante que o texto abre aqui para nós, né? Deus não nos chamou para a impureza, vírgula. Então Deus não nos chamou para a impureza. E sim para quê? Para a santificação. 1 Tessalonicenses 4, 7. E aí vocês, os irmãos, se quiserem comentar esse texto... Então, e a primeira coisa que eu achei bem interessante é o que será que esse texto tem a ver com mordomia cristã? Né? Que desde o começo dessa lição, irmão Alexandre, nós estamos derrubando mitos sobre mordomia cristã, não é? Que muitas vezes, a questão da mordomia estava muito ligada ao dinheiro, a bens tangíveis, e nós estamos entendendo, louvado seja o nome de Deus, a função da mordomia de uma maneira mais ampla, né? E então, aqui o textuário diz, Deus não nos chamou para impureza e sim para santificação. Então a primeira pergunta que já vem à mente é o que será que tem a ver a mordomia cristã com a santificação? Tem tudo, porque até tem a ilustração para nós, né, da Escola Sabatina aqui, tem 3 anjos voando no meio do céu com a trombeta, Cristo e a cruz, né? Então, o que tem a ver com mordomia? Tem tudo a ver. A gente já tem comentado que é mordomia tangível e intangíveis, né? Então nós somos mordomo também da mensagem, as 3 mensagens angélicas que Deus nos deixou, né? Interessante que o texto, Deus não nos chamou para a impureza. O que é o contrário de impureza? Pureza. Então Deus nos chamou para quê? Para pureza. Exatamente. E a santificação. Então, porque a pergunta, o tema da lição é a função da mordomia, não é? O tema da lição, a função da mordomia. Qual será a função? Então nós entendemos, estudando essa lição, estudando a Bíblia, a Espírito e a Profecia, que a mordomia, ela tem um papel muito interessante no desenvolvimento do caráter. Sim. Deus coloca você como administrador, e aí você tem a oportunidade de trabalhar com Deus na obra, porque assim, Deus poderia Ele mesmo ter feito tudo. Toda a mensagem poderia ter sido pregada por Ele. Ele poderia ter mandado anjos, enfim, várias maneiras, mas Ele nos confiou. O que isso significa? Significa que ao andar com a mensagem, ao pregar a mensagem, ao desenvolver essa mensagem em nossas vidas, nosso caráter está sendo transformado pelo poder de Deus. E para pregar, nós temos que fazer o que primeiro, antes de pregar? Nós temos que viver. E aqui em Lucas 16, 2, é interessante que fala do homem rico, né? Que ele tinha mordomos. Sim. E a nossa responsabilidade para com Deus, de prestar conta dessa mordomia. Ele fala aqui, ó, e ele, chamando-o, disse-lhe, o que é isso que eu ouço de ti? Entrega a conta da tua mordomia, porque já não podes mais ser meu mordomo. Sim. Então, quer dizer, assim como na parábola aqui, nós também teremos que dar conta da mordomia nossa para Deus. Sim, e essa mordomia que a gente está explicando em todas as lições não é só dinheiro. Sim. É tudo, é nosso corpo, é templo do Espírito Santo, a mensagem que nós vamos pregar, também nós somos mordomo de tudo, é um coletivo, né? Exatamente. Coisas. Eu achei essa lição essa semana muito interessante, porque ela vai tocar em temas exatamente essenciais da mensagem adventista do sétimo dia. O objetivo do chamado, né? Deus nos chamou por uma missão. Nós vamos dar a última mensagem de advertência ao mundo. Privilégio. Isso é um privilégio e isso é uma responsabilidade muito grande. E quando falamos de responsabilidade, estamos falando de mordomia. Sim. Porque para alguém que é dada a responsabilidade, essa pessoa vai ser cobrada também. Então vai haver uma prestação de conta, igual o irmão acabou de ler aqui na palavra de Deus. Então a mordomia cristã implica numa prestação de contas também. Todo mordomo
é chamado a prestar contas, né? Tem uma chamada auditoria, vamos dizer assim, e o Senhor nos chamará um dia para essa auditoria. Irmão, tem um texto aqui no livro O Maior Discurso de Cristo, de Ellen White, que diz assim: pessoa alguma que tenha o verdadeiro ideal quanto a um caráter perfeito deixará de manifestar o espírito de compreensão e ternura de Cristo. A influência da graça há de abrandar o coração, refinar e purificar os sentimentos, dando uma delicadeza e um senso de correção de origem celestial. Mas há ainda um significado mais profundo na regra áurea. Todo aquele que foi feito mordomo, todos nós, né? Da multiforme graça de Deus é chamado a comunicá-la aos que jazem na ignorância e nas trevas. Da mesma maneira que, estivesse ele no lugar dessas pessoas, desejaria que elas lhe comunicassem. Disse o apóstolo Paulo: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por tudo quanto temos aprendido acerca do amor de Deus, por tudo quanto temos recebido dos ricos dons de sua graça acima da mais confusa e desgradada pessoa, somos devedores para com todos no sentido de lhes comunicar esses dons. Então veja bem, né? A gente recebe essa preciosa verdade. Sim. E nós seremos cobrados se nós estamos comunicando essa verdade aos nossos irmãos. Né? Qual página aqui está, irmão? Esse é na página 135 do Maior Discurso de Cristo. Louvado seja o nome de Deus. Ou seja, então, que coisa interessante aqui que você leu. Influência da graça. Então, está falando da graça. Então, somos mordomos da graça. E nós vamos ver que essa é a mensagem central, né? A mensagem da justiça de Cristo. Então, nós somos mordomos da graça de Deus. Isso aí é uma honra muito grande. Amém. E tem um texto que está no comentário da lição da Escola Sabatina, da irmã Ati, que eu faço, sempre estou fazendo um apelo para os irmãos, que os irmãos comprem a lição da Escola Sabatina com comentário da irmã Ati. Diz assim, até no sábado à tarde, ó: Deus requer de seus filhos perfeição. Não foi nós que colocamos esse texto, tá na lição, no comentário. A vida de Cristo na terra foi um exemplo, uma expressão da perfeita lei de Deus. Então Deus requer perfeição, e fala aqui que a vida de Cristo na terra foi uma expressão dessa perfeita lei de Deus. Porque as pessoas falam assim: vocês têm que ser perfeito igual a Deus. Igual a Deus nós nunca vamos ser, nem no céu. A expressão da perfeição nossa é o caráter de Cristo quando ele esteve na terra, né? O amor dele. E quando os que professam seus filhos receberem um caráter semelhante ao de Cristo, quando a gente receber o caráter semelhante de Cristo, obedecerão os mandamentos de Deus. Parábola de Jesus, página 315. Então aí nós conseguimos guardar os mandamentos de Deus. Ou seja, então aí viremos verdadeiros mordomos. Sim. Porque a questão da lição é exatamente a função da mordomia, qual o papel que ela tem, né? Então, mas para começar, o alicerce para conseguirmos ser um verdadeiro mordomo, igual o irmão leu aqui, temos que provar dessa verdadeira graça. Sim. E aí continua, tem um texto, texto 1 para ministros, obreiros evangélicos, página 419, 420, tudo deve ser visto à luz do exemplo de Cristo. Então tudo é o exemplo de Cristo. Como é que ele foi um mordomo? Foi fiel, então nós seguimos ele. Ele é a verdade, ele é a luz verdadeira que ilumina todo ser que vem ao mundo. Ouçam minhas palavras, imitem-lhe um exemplo de abnegação e sacrifício próprio. E busquem os méritos de Cristo para alcançar a glória do caráter que ele possui para lhe conceder. Os que seguem a Cristo não vivem para agradar a si mesmo. As normas humanas assemelham-se às hastes frágeis. A norma do Senhor é a perfeição de caráter. Então ninguém é nossa norma, somente Cristo Jesus. Cristo é nosso Salvador, Ele é nosso Senhor e nosso exemplo. Nós devemos seguir o exemplo dele, e a perfeição de caráter que Deus nos pede é a perfeição de Cristo quando Ele esteve aqui na terra. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Deus por isso. E aí vamos para domingo, Cristo como centro. E eu vou pedir para o irmão Marcos ler Colossenses 1, 16 e 18, Protágoras, Romanos 8, 21, e eu vou ler 2 Coríntios 5, 17. Então, Colossenses 1, 16 a 18 diz assim: porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Então, Cristo é Deus aí, está falando, né? Criador. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a preeminência. Amém. Amém. Romanos 8, 21. Romanos 8, 21 diz assim,
na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E o 2 Coríntios 5:17, que está escrito aqui: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Então, a pergunta é o seguinte: o que esses textos nos revelam sobre o papel central de Jesus em nossa vida? O que revela? Então, você vê que ele é criador e ele é redentor. Então ele é tudo, né? Ele é, como está escrito aqui na lição do domingo, ele é o centro da mensagem. A mensagem que nós levamos, que o adventista deve levar, é cristocêntrica. Cristo é o centro da mensagem. E você viu que ao você ter um encontro com esse Deus, com esse Criador, nós somos transformados, segundo Coríntios 17, em nova criatura. Então, todo ser humano que tiver encontro com Jesus, tem comunhão com Deus, irmão, é transformado em nova criatura. Ao você ter comunhão. Agora, aquelas pessoas que dizem ser cristão, mas não tem comunhão, não ora, não estuda a palavra, não tem como. Não, pode ir para a igreja todos os dias, não tem transformação. Porque só vai ter transformação quando estiver ligado com Cristo Jesus. Somos transformados ao contemplar, né? Então, temos que contemplar a Jesus. Deixar de contemplar Hollywood, sim, coisas que... E é interessante que quando o povo de Israel ia caminhando no deserto, quando eles eram picados pela serpente, nós sabemos que a serpente é um símbolo, de certa forma, de Satanás, né? Quem lê Apocalipse 12 sabe isso. O que eles tinham que fazer? Quando ele era picado com uma serpente ali no deserto, Moisés levantava uma outra serpente e eles tinham que contemplar. Tinha que olhar. Tinha que contemplar outra serpente. Então, e no livro de João 3, Jesus deixa claro que aquela serpente que Moisés levantava é um símbolo dele. Sim. O Filho do Homem era levantado numa haste sobre a terra. Então, ao contemplarmos Jesus, nós somos curados da picada da serpente, né? Do pecado, né? Do Satanás tentando nos levar para o mundo. Louvado seja Deus por essa esperança, dessa mensagem. E aqui no livro Eventos Finais, página 57, é um compilado, né? De Ellen White, esse livro aqui. 57, página 57, ele diz assim, ó, o subtítulo é assim, ó: firmemente fundados em Cristo. Ele diz assim, ó: a tempestade vem, a tempestade que há de provar a fé de todo homem. De que espécie é? Os crentes devem estar agora firmemente arraigados em Cristo. Do contrário, serão extraviados por algum aspecto do erro. Far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Deveremos tomá-la por ponto por ponto, e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Então a importância da gente meditar na vida de Cristo todo dia, né? Sim. Amém. Aí ela continua aqui, ó: a única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração mediante a fé em sua justiça. A menos que nos unamos vitalmente a Deus, nunca poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio, da condescendência com nós mesmos e da tentação para pecar. Podemos deixar muitos hábitos maus, podemos por tempo separar-nos de Satanás, mas sem uma ligação vital de Deus, pela entrega de nós mesmos a eles, momento a momento, seremos vencidos. Sabe aquela pessoa que para com hábito, volta com hábito? Sim, sim. É falta de ligação com Cristo, né? Sem conhecimento pessoal com Cristo e constante comunhão, achamo-nos à mercê do inimigo e haveremos, afinal, de fazer-lhe a vontade. Cristo e Ele crucificado, eis o que deve constituir o tema de nossas meditações, de nossas conversas e de nossas mais gratas emoções. Olha, então, Cristo como centro mesmo, né? Então, aí você vê que esse texto está bem profundo, porque ele está no contexto dos últimos dias, né? O livro Eventos Finais, o contexto dos últimos dias. Então está dizendo que agora, mais do que nunca, devemos se apegar a Jesus. Ele fala, temos que pelo menos uma meia hora por dia sobre as cenas. Ela fala que diariamente passar no mínimo 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Ou seja, então, todos os dias, né, a gente faz a nossa devocional sobre vários assuntos, mas deveríamos meditarmos sobre a vida de Cristo. E aí nós vamos ter a vitória, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então fala da importância nos últimos dias. Agora, que coisa interessante, falando sobre essa força que Jesus dá, essa força contra a tentação, e falando também, porque a lição, o tema do domingo é Cristo como centro da mensagem. Aqui no livro Testemunho para a Igreja, no volume 6, na página 392, né, tem um capítulo chamado Cristo em toda a Bíblia, né?
Cristo em toda a Bíblia. Então, para começar, o capítulo ele já é sugestivo, ele já está dizendo de como Cristo está falado na palavra de Deus. E aqui diz que o poder de Cristo, Salvador crucificado, para conceder a vida eterna, deve ser apresentado ao povo. Isso você acabou de ler aí, que esse deveria ser o tema que nós deveríamos pegar. Devemos demonstrar-lhes que o Antigo Testamento é tão verdadeiramente o Evangelho, em sombras e figuras, como é o Novo em seu poder revelado. O Novo Testamento não apresenta uma religião nova. O Antigo Testamento não apresenta uma religião que deve ser substituída pelo Novo. O Novo Testamento é apenas a sequência e revelação do Antigo. Isso aqui é muito importante, porque nós estamos em uma época em que Satanás tem inventado um engano que o Velho Testamento já passou. Nós estamos no Novo Testamento. Inclusive tem pessoas dentro da nossa igreja que é inclinado a aceitar isso. Só que o Velho Testamento já passou e que nós estamos no Novo. Mas aqui está claramente que no Velho Testamento é Cristo, a mensagem. O próprio Cristo falou: examinar as Escrituras, porque vocês acham que nela tem a vida eterna. E são ela mesmo que testifica de mim. Naquela época não existia o Novo Testamento. Então ele está se referindo ao Antigo Testamento. E aqui o irmão leu aí em Ventos Finais que essa deveria ser a nossa mensagem. E nós sabemos que no ano de 1888, Johannes Wagner foi iluminado pelos céus e trouxe essa mensagem da justiça de Cristo imputada e comunicada, não é? Então ali a nossa igreja foi balançada e ali foi deixado claro que as três mensagens angélicas, o ponto central dela é exatamente Cristo em nós, esperança da glória. Amém. É ser nova criatura em Cristo Jesus, igual o irmão leu. Então, que esse seja o tema da nossa meditação, ser nova criatura em Cristo Jesus. Que nós possamos provar dessa nova criatura em Cristo Jesus, que nós possamos pregar, tanto por ação quanto pela nossa vida, e quanto por nossas palavras, Cristo como nossa justiça. Amém. Vamos para a segunda agora. É um tema muito importante, segunda, a doutrina do santuário, o alicerce. Tem até um pequeno trecho aqui da irmã White, tá na própria lição, ó. A compreensão correta do ministério do santuário celestial constitui o alicerce da nossa fé. Evangelismo, página 221. Então, a compreensão correta do ministério do santuário celestial constitui o alicerce da nossa fé adventista. É o santuário. E aí vamos ler 1 João 2.1, irmão Marcos, 1 João 2.1, botar Hebreus 4, 14, 16 e o Apocalipse 14, verso 7. Então, 1 João 2.1 diz assim, ó: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Hebreus 4, do verso 14 ao 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, e tenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém. Cheguemos, pois, com a confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E Apocalipse 14, verso 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então a pergunta é: o que os textos que a gente falou revelam sobre o ministério de Jesus no santuário? Mostra que essa esperança é muito maravilhosa. Cristo está lá intercedendo por cada um de nós. Nós podemos confessar o nosso pecado. E como diz lá no 1 João, ele é fiel e justo para nos perdoar. E no texto que o Marcos leu, está dizendo: escrevi isso para vocês não pecar. Não é para pecar. Mas se pecar, temos advogado, Cristo Jesus, o justo, né? E o Apocalipse 14, 7, temi a Deus e dai glória, porque é chegada a hora do seu juízo, né? Ô, irmão, e é interessante que esse texto que eu li, muita gente usa ele, mas com uma ênfase no final do texto. Sim. Nós temos um advogado, Jesus Cristo, sim, então eu posso ficar à vontade, mas ninguém se apega à primeira parte, porque via de regra Jesus falou: escreva essas coisas para que não pequeis. Então, via de regra é o quê? Não peque. Se acontecer uma fatalidade, sim, nós temos Jesus Cristo, sim, mas a ordem é não pecar. E Apocalipse 14, 7 é o cerne, ó, dizendo em grande voz: temi a Deus da glória, pois é chegado no seu juízo, e adorar aquele que fez o céu e a terra, o mar e a fonte das águas. Vai mostrando Cristo como Criador e temer a Deus. E o que é temer a Deus?
Aquele que teme a Deus guarda os mandamentos, né? Isso. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria também, né? Sim. Então não é ter medo, né? Sim. Não é ter medo de Deus. Temer a Deus é obedecer a Deus. Agora, a doutrina do santuário também é uma das doutrinas mais atacadas da nossa igreja, né? Então, Satanás cercou o arraial do povo de Deus, né? O povo adventista, de igrejas que ataca a doutrina do santuário. Agora, é interessante notar que o motivo por que os cristãos eram perseguidos, se você for fazer uma análise no livro de Atos, quando surgiu a igreja cristã, de certa forma, vocês que estão em casa, vocês sabiam que era a doutrina do santuário? Mas eu digo que era a doutrina do santuário num aspecto mais restrito, porque a luz de Deus ela é progressiva, não é? Então, em que sentido? Os judeus, por mais que estavam revelados no Velho Testamento sobre o Messias, eles não tinham um entendimento claro, assim pelo menos divulgado, que o Messias tinha que morrer pelos pecados. Então eles não tinham. E todos os ritos que tinha no santuário era totalmente separado do ministério do Messias. Eles não faziam vínculo daquilo que ocorria no santuário com o ministério do Messias, e até hoje eles não fazem esse vínculo. Então o que aconteceu? Quando Cristo morreu na cruz, para os judeus, isso era uma vergonha. Para eles, isso daí era um exemplo de fracasso. Para eles ali, mostra que o ministério de Cristo foi um fracasso. Agora, para os cristãos, eles entenderam que aquilo não foi uma simples decepção. Ali Deus deu uma compreensão que Cristo tinha que vir e morrer no pátio, não é? Então Deus deu uma compreensão ali completa do pátio do santuário, não é? Mostrando que aquilo que ocorria no pátio, no Velho Testamento, era um tipo do que teria que acontecer. Ou seja, então eles passaram a pregar Cristo crucificado. E Cristo crucificado é a mensagem do santuário, mas a mensagem do pátio do santuário. Ou seja, então, o que para os judeus era uma decepção, ou seja, o que para os primeiros cristãos que estavam ali no sábado reunidos após a crucificação, eles estavam decepcionados, eles estavam perseguidos, decepcionados, aquilo se redondou em uma alegria muito grande, que foi a compreensão da doutrina do santuário, mas do pátio. A mesma coisa foi com o surgimento do Adventismo. O surgimento do Adventismo, por volta de 1844, foi também envolvido por decepção, igual aconteceu com os discípulos. Mas agora, em vez de ser a mensagem do pátio, era a mensagem do santo e do santíssimo. Ou seja, Deus estava dando mais luz para a mensagem do santuário. Agora, Cristo intercedendo no lugar santo. Nós já vemos parcialmente essa luz ali no livro de Hebreus, mas nós vamos ela completando ali o entendimento em 1844. Cristo saiu do lugar santo, entrou para o lugar santíssimo. Ou seja, então, nas duas vezes que Deus deu nova luz sobre o santuário, houve o elemento decepção. Por isso que nós somos mordomos dessa mensagem. É o únicos na face da terra que são os mordomos dessa mensagem que você está dizendo, é os adventistas do sétimo dia. Deus levantou nós para isso, não para pregar o que os outros pregam, porque senão não precisava levantar outra igreja. Mas ele levantou com essa mensagem que você está dizendo aí. Agora, sabe o que eu acho mais interessante em tudo isso? Porque a palavra de Deus no livro de Eclesiastes diz que não existe nada novo debaixo do céu. Sim. Olha só, o que os discípulos, na época que Deus revelou a mensagem do pátio, eles esperavam? Eles esperavam o estabelecimento de um reino na terra, não é? E agora, o que é que os pioneiros adventistas esperavam quando Deus deu a mensagem, a compreensão, o entendimento do Santo e do Santíssimo? Eles esperavam o estabelecimento do reino também. Eles esperavam que o Messias estava vindo para estabelecer o reino já. E o que foi aquilo? Na verdade, nada mais foi que uma nova compreensão, ou seja, uma nova luz. Interessante que as mesmas decepções, você vê que é a mesma decepção, e eles têm as mesmas expectativas, não é? E nós temos a mesma doutrina envolvida, que é a doutrina do santuário. E tem mais coisas ainda. Um dos motivos que nós acreditamos que Deus não poderia ter estabelecido o reino naquela época foi aquilo que está em Mateus 28. Ide por todo mundo pregando o evangelho, não é? E quando os pioneiros adventistas buscaram resposta para a decepção, eles encontraram essa resposta no livro de Apocalipse, no capítulo 10, que fala ali, né, do anjo, né, com o livrinho. E a resposta para a decepção deles, uma das respostas para a decepção deles está em Apocalipse 10, verso 11. E ele disse-me, importa que profetize outra vez a muitos povos, nações e línguas. Ou seja, você tem que pregar essa mensagem para muitos povos, nações e línguas. É a mesma mensagem. Então, os mesmos paralelos que houve
com os cristãos no século I, houve com os cristãos, os protestantes, no século XIX ali nos Estados Unidos. E também Daniel 8,14, nos dias cumpridos, né? Até 2.300 tardes de manhã o santuário seria purificado. 2.300 anos não se cumpriu, se cumpriu em 1844. Tinha que cumprir a profecia, né? Então nós somos mordomos dessa compreensão. Isso é uma responsabilidade muito grande. Em Hebreus 9,12 lá fala que Cristo, quando morreu, foi no lugar santo. E em Salmo 77,13 fala: teu caminho a Deus está no santuário. Então a doutrina do santuário estava no Antigo Testamento inteiro, mostrando quando Jesus, quando fala em Hebreus, Jesus já tinha. Sim. Louvado seja o nome de Deus. E fala que foi para o lugar santo, né? Então a gente tem essa compreensão. Agora é importante, irmão Marcos, você falou que em Hebreus 9,12 tem essa compreensão, mas em algumas versões, alguns dos ouvintes pode ter uma versão diferente da nossa, né? Tem erro de tradução. Tem algumas versões que em Hebreus 9,12 fala que Cristo entrou na época de Paulo, porque o livro de Hebreu foi escrito no primeiro século, né? Na época de Paulo escreveu. Está dizendo que Cristo entrou no lugar santo do santo. E muitas pessoas, e ainda diz de uma vez por toda, muitas pessoas usam esse texto para dizer que a doutrina adventista do santuário é uma farsa, não é? Mas isso é um erro de interpretação. Vocês podem pegar a King James, pode pegar a King James Fiel em português, ou pode pegar a Bíblia Almeida Fiel, e lá fala claramente, na Almeida Fiel fala que Cristo entrou no santuário, e na King James, né, em inglês, claro, né? Que foi no lugar santo que ele entrou, na época de Paulo, entrou no lugar santo. E no lugar santíssimo nós sabemos que ele entrou em 1844. Tem um texto aqui, ó, livro O Grande Conflito, de Ellen White, porque a gente pode se perguntar, né? E o que tem a ver o santuário com mordomia? Sim. Então esse texto dá uma boa esclarecida pra gente. Começa na página 487, diz assim, ó: o oculto egoísmo humano permanece manifesto nos livros do céu. Existe o relato de deveres não cumpridos para com os semelhantes, do esquecimento dos preceitos do Salvador. Ali verão quantas vezes foram cedidos a Satanás o tempo, o pensamento, a força, os quais pertenciam a Cristo. Olha só, né? Então, o que a gente deveria estar dedicando a Cristo, a gente está dedicando ao inimigo. A prestação de conta, né? Triste é o relato que os anjos levam para o céu. Seres inteligentes, seguidores, professos de Cristo, estão absortos na aquisição de posses mundanas ou do gozo de prazeres terrenos. Dinheiro, tempo e força são sacrificados na ostentação e condescendência próprias. Poucos, porém, são os momentos dedicados à prece, ao exame das Escrituras, à humilhação da alma e à confissão do pecado. Satanás concebe inumeráveis planos para nos ocupar a mente, para que ela se não detenha no próprio trabalho com que deveremos estar mais bem familiarizados. O arqui-enganador odeia as grandes verdades que apresentam um sacrifício expiatório e um todo-poderoso mediador. Sabe que para ele tudo depende de desviar a mente de Jesus e de sua verdade. Então ele vai nos atrapalhando, ele vai colocando coisas no mundo, né, para nos atrapalhar. É TV, é música, é diversões. Os que desejam participar dos benefícios da mediação do Salvador não devem permitir que coisa alguma interfira com seu dever de aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. As preciosas horas, em vez de serem entregues ao prazer, à ostentação ou ambição de ganho, devem ser dedicadas ao estudo da palavra da verdade, com fervor e oração. O assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmos de conhecimento sobre a posição e obra de seu grande sumo sacerdote. Então aqui ela já está fazendo a ligação da nossa mordomia com a nossa vida com a doutrina do santuário, com o estudo sobre o santuário, né? Com a mensagem de justiça pela fé e a mensagem do santuário. Aí aqui tem mais um trechinho aqui embaixo, ó. Todos os que receberam luz sobre esse assunto devem dar testemunho das grandes verdades que Deus lhes confiou. O santuário no céu é o centro da obra de Cristo, em favor dos homens. Diz respeito a cada pessoa que vive sobre a terra. Patenteia-nos o plano da redenção, transportando-nos mesmo até o final do tempo e revelando o desfecho triunfante da controvérsia entre a justiça e o pecado. É da máxima importância que todos investiguem acuradamente esses assuntos e possam dar resposta a qualquer que lhe peça a razão da esperança que neles há. A intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem
é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte sobre a cruz. Olha só. Esse finalzinho... A importância, né? Tão importante quanto deve ser a morte de Jesus na cruz, tem que ser a doutrina do santuário. E a gente fica só, Jesus morreu na cruz, Jesus morreu na cruz. Então, a intercessão que ele está fazendo agora no Santíssimo é tão especial. Então, a obra de Jesus não acabou na cruz. Sim. Ali, igual você explicou. Ali começou. Jesus morreu, estamos salvos, mas agora ele entrou no Santíssimo antes de 1844. E depois de 1844, agora ele está no Santíssimo. E essa obra é especial. Se a gente for no Antigo Testamento e ver isso, o dia do juízo Yom Kippur, nossa, era coisa... Não era coisa pouca, né? Solene. Solene. Muito E soleníssimo. exigia preparação. Preparação. Ou seja, então é interessante. Então, existe essencial as duas coisas, tanto a morte de Cristo como a intercessão. A doutrina do santuário é a doutrina mais atacada. Por que será que é a mais atacada? Por que Satanás ataca tanto essa doutrina? Porque nós somos os únicos portadores dessa mensagem. E essa mensagem, o White fala que, ela falou aqui na lição, a compreensão correta do ministério santuário celestial constitui o alicerce da nossa fé. É o alicerce. Você quebra o alicerce, que cai todo o prédio. Cai tudo. Agora, eu gostaria até de fazer um apelo para o pessoal que está em casa. Muitas pessoas adventistas têm dúvida. Porque uma pessoa que está lá fora, ela não é adventista, vai tomar um estudo bíblico. Mas muitos são adventistas e têm dúvida. Irmão, aqui, a gente acabou de ler, o irmão Marcos acabou de ler, que cada um estude. A dúvida, a princípio, quando você tem dúvida, quando você tem, falta não entender alguma coisa, o que eu tenho que fazer quando eu tenho uma dúvida? Eu tenho que ir a Deus e orar de maneira sincera. E peça a Deus, ore, Senhor, eu tenho dificuldade de entender a doutrina do santuário. Então faça com oração, ajoelha, não faça só uma vez. Faça madrugadas de oração e estude o assunto. Porque é muito importante você estudar isso agora, no tempo de paz. Porque um tempo de guerra vai vir e você vai ter que dar razão por causa da sua fé. E muitos não vão saber dar argumentos, não é? E muitos vão deixar a dúvida tomar conta no momento que ele não vai ter tempo para fazer a pesquisa. E essa preocupação sua é interessante porque tem um texto no Eventos Finais, página 153, que há uma profecia, não precisa cair em nós nem em você, irmãos. Ó, o inimigo introduzirá doutrinas falsas, tais como a de que não existe um santuário. Esse é um dos pontos em que alguns se apartarão da fé. Eventos Finais, página 153. Então, nós temos que ficar bem alerta. Isso aqui é para nós adventistas, tá? Não é para outras pessoas de fora. Ó, o que Satanás vai introduzir? Doutrina falsa, tais como não existe um santuário. Esse é um dos pontos que alguns se apartarão da fé. Quando alguém fala, como Desmond Ford, que não existe um santuário, a gente já se liga logo, ó, esse aí cumpriu nele. Mas o inimigo é tão astuto que muitos não vão dizer que não existe santuário. Eles vão anular, não vão mais falar sobre esse tema, dispersa para o lado, não fala. Então acaba se anulando e é pior que Desmond Ford. Exatamente. Porque Desmond Ford, já saiu logo, adventista, ele já disse, não existe santuário, eu vou te provar. E aí ele já perdeu as credenciais, né? Foi excluído. Só que o ruim é pessoas que não estão... pessoas que entendem, líderes, não ensinam isso, passa por cima, e alguém que vai falar, não fala sobre isso, vamos falar só sobre Jesus na cruz, e aí as pessoas o que vão fazer? Não vai ter compreensão do santuário, e muitos vão se apartar da fé, porque nós lemos que é o alicerce. Sim, sem o alicerce cai tudo. E para a gente ver como é ligado com a verdade para a gente hoje, sim. O que acontecia na época lá da expiação? Havia contrição, as pessoas tinham que abandonar seus pecados, elas tinham que pôr vestes diferentes, tinham que comer jejum. Então assim, o dia da expiação exige um preparo. Sim. E hoje nós estamos vivendo que dia? O antitípico, né? É o antitípico, então é o dia da expiação. Então para nós exige um preparo também, com a nossa alimentação, com as nossas vestes e com o abandono do pecado. Sim. Então a gente entendendo a doutrina do santuário, a gente vai conseguir ter uma luz muito mais ampla do que Deus está mostrando para nós hoje, o tempo que nós estamos vivendo hoje. E ali você falou bem sobre esse tema, diz que ali aqueles que não se achegassem ali no santuário, naquele momento, nessas condições que você falou, era o quê? É expulso da congregação, né? Exatamente. Então, hoje seria expulso o quê? Dos salvos, né? Então, isso é algo muito triste. Agora, eu gostaria de também fazer um apelo. Muitas das vezes, conversando com adventistas, eu já cheguei a entender que muitos não entendem o ministério, muitos manifestam dúvida em relação ao ministério de Cristo, o santuário celestial, e muitos questionam assim, mas como que
como que é isso? Ele intercedeu no lugar santo, por que ele não intercedeu logo no lugar santíssimo? Então tem muitas perguntas desse tipo. Mas eu percebi uma coisa, irmão Alexandre, irmão Marcos, eu percebi uma coisa. A maioria das pessoas que não consegue compreender a doutrina do santuário antitípica, ele não entende como que era feito o ritual típico. Se você perguntar para ela, irmão, como é que era feito o tipo? O cara ia lá, confessava o pecado, explica para mim tudo, ela não vai saber te dizer. Então, vocês entenderam? Ou seja, então, muitas das vezes você que está nos assistindo não tem dúvida em relação à doutrina do santuário, mas é porque você não entendeu nem o tipo ainda, como que acontecia no Velho Testamento. Você tem que entender que o pecado não era só o cara, cheguei e confessei, pronto, vou embora. Não. Então o pecado ele tinha um caminho dentro do santuário. Então a pessoa ela ia, levava um cordeiro, então o cordeiro era sacrificado, simbolicamente o pecado saía da pessoa e ficava, entre aspas, estocado dentro do santuário. E aí como se o santuário tivesse contaminado ali, entre aspas, né, de certa forma. Então, ali no lugar santo, entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, no dia da expiação, que era chamado dia da purificação do santuário, né? Aquele pecado, todos eles eram tirados dali. E, obviamente, tinha um cordeiro que morria por aqueles pecados. E depois tinha o cordeiro que levava como originador. Cordeiro não, bode, né? Era chamado de Azazel, que significa mau espírito, né? Então, ele levava. Então, o pecado ele faz um caminho. O pecado que aquela pessoa pecou, ela pecou em um dia do ano. Aquele pecado ficava estocado no santuário o ano inteiro. Então no dia da expiação ele tinha que ficar em contrição por causa daqueles pecados que estava estocado ali. Então quando Azazel saía e o homem designado levava Azazel, ele levava com aquele pecado, entre aspas, estocado nele, né? Então o meu pecado está indo ali em Azazel como originador, não como redentor. E aí, porque a Bíblia fala no livro de Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Azazel não era derramado sangue dele. Então isso é muito importante, né? Aí, então Azazel era levado para o deserto. Então é como se o pecado estivesse sendo levado para fora. Então o pecado ele faz um caminho dentro do santuário. Então muitas das vezes as pessoas que são adventistas têm dificuldade de entender o ritual antitípico, porque ele nem conhece o tipo. Então a primeira lição: estuda como era feito lá no Velho Testamento, como que o problema do pecado era resolvido. Então era simplesmente chegar lá e confessar e pronto. Porque se fosse só isso, então a doutrina do santuário realmente é algo que não vale nada. Mas nós anulamos o santuário. Por isso que anulamos. Agora, quando nós vamos lá e estudamos, entendemos que não era só chegar lá e confessar, tinha todo o ritual, e Deus, sendo ser inteligente, todos os detalhes têm um significado. E como eu li aqui, era em sombra, né, o evangelho em sombra. Então entendemos que toda sombra tem alguma coisa que originou. Então nós temos o verdadeiro, o antítipo. Aí a gente vai, depois que estudou o tipo, vamos partir para o antítipo. Então você vai ter melhor compreensão sobre o ministério de Cristo se você estudar primeiro como era o ritual feito ali pelo o povo do Velho Testamento. Estude, aí Deus vai abrir tua mente para te dar compreensão. Amém. Vamos lá na terça-feira então, doutrinas cristocêntricas. O irmão Marcos lê João 14:6, Otaga João 17:17 e o terceiro João capítulo 3. Então, João 14:6 diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Amém. João 17, verso 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. João 3, verso 3 assim: Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos, pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Então a pergunta é o seguinte: como Jesus Cristo se refere como a verdade e o que devemos fazer com essa verdade? Então, ele é a verdade em todos os aspectos, porque se você for olhar bem, nós acabamos de falar da doutrina do santuário, e o centro da mensagem do santuário é Cristo, é a oferta de Cristo, né, para a humanidade. E a salvação é Cristo. O Criador, quem que é? Cristo. Então Cristo é a verdade, porque Ele é o Criador. Quem dá poder para você? Cristo. Poder para guardar os mandamentos. O mandamento é o caráter de quem? De Cristo. Então você vê que Cristo é o centro da mensagem. Certo. Então todas as doutrinas, de certa forma, a gente costuma ter a figura de um planeta com seu satélite, né, girando em torno. Então, por exemplo, a Lua é um satélite natural da Terra, mas tem outro satélite que o homem colocou lá, que é satélite é alguma coisa que gira em torno daquele corpo celeste. Então, por exemplo, Cristo é o centro. Todas as nossas doutrinas, ela é satélite, Sábado, né? Saúde.
Tudo. E todas elas estão conectadas. E é interessante que no texto ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então quer dizer, ele é a verdade. E o irmão leu aí no último texto que nós temos que andar o quê? Na verdade. Então se a gente tem que andar na verdade, a gente tem que andar como Cristo andou. Aí me vem sempre na mente o texto lá de Filipenses 4,13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quer dizer, existe alguma coisa neste mundo que eu não consiga vencer? Porque esse mundo, o que está dizendo no texto é posso o quê? Todas as coisas, tudo é tudo. Então, ligado a Cristo, eu tenho essa esperança de que eu posso vencer tudo. Sim. Né? E você leu aí, ele é o caminho, a verdade e a vida. O pátio era chamado do quê? Caminho. O santo, Verdade. e o santíssimo, vida. Então ele é o pátio, o santo e o santíssimo. Ele é tudo no santuário. Amém. Que interessante, né? Você falou exatamente sobre essa questão da ajuda de Cristo, né, em nós. Lucas 1, verso 37 diz assim, ó, porque para Deus nada é impossível. Então Lucas 1, verso 37, porque para Deus nada é impossível. Né? Então essa é uma promessa de Deus na nossa vida. Amém. Promessa de Deus. Tem um texto aqui do comentário da lição de Ellen White, terça-feira, ó. Somente pela fé em Cristo é possível o homem viver a lei. Os irmãos comentaram. Então somente em Cristo que nós podemos viver a lei, obedecer. O homem não é capaz de salvar a si mesmo, mas o Filho de Deus trava batalhas por ele e o coloca numa posição vantajosa. Isso é interessante, irmão. Jesus, o que ele fez com nós? Adão e Eva estavam na posição vantajosa. Ele estava lá em cima. E aí ele cai. Cristo veio nos salvar, sim, do pecado, mas também nos colocar numa posição vantajosa. Qual é a posição vantajosa? Que a gente pode, de novo, guardar os mandamentos de Deus. Conceder-nos atributos divinos. Então, Jesus veio para nos dar atributos divinos. É Cristo em nós, justiça da glória. E quando aceita a justiça de Cristo, o homem passa a ser participante da natureza divina. Louvado seja Deus. Ele pode guardar os mandamentos de Deus e viver, diz Pedro, glória e virtude divina, pelas quais ele nos tem dado grandiosa, preciosa promessa, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscências há no mundo, segundo Pedro 1:4. A verdade, assim como em Jesus, é a obediência a todos os preceitos de Jeová. Então quem está na verdade obedece a todos os preceitos de Jeová. É a obra efetuada no coração. A santificação bíblica não é a santificação espúria, que não examina a Escritura, mas confia mais em bons sentimentos e impulso do que na procura pela verdade com o tesouro escondido. Então, as pessoas que buscam só impulsos, sentimento, eu senti que culto maravilhoso, não estuda a Escritura, não está com o tesouro escondido no coração. A santificação bíblica levará seus possuidores a conhecer os requisitos de Deus e a obedecer-lhe. Então a santificação bíblica é você estudar algum tema. Olha, o irmão pregou, eu vou estudar esse tema. E o que ela faz depois? Transforma. Sim, a santificação bíblica levará seus possuidores a conhecer. Eu quero conhecer, irmão, isso aí que o irmão citou sobre o santuário, eu quero conhecer. Ele conhece e obedece. Há um céu puro e santo, à espera dos que guardam os mandamentos de Deus. Exaltai, página 169. Então, um céu puro esperando essas pessoas que são humildes de coração e querem ser dentro da verdade. Alguém cita alguma coisa de um assunto, ela, olha, eu estou curioso, vou estudar sobre esse tema. E aí, ela ao estudar, ela obedece aquele tema que Deus mostrou. E você vê que a atitude do povo fiel, então, tem que ser a mesma atitude do povo quando estava em frente ao mar, né? Primeiro eles marcham e Deus vem com a ajuda, Deus abre o mar. Sim. Então é uma promessa de Deus, isso que a gente acabou de ler, todos nós aqui, é uma promessa, Deus está conosco. Ele está mais interessado em nos fazer vencer do que a gente mesmo. Sim. Porque Deus tem uma compreensão muito maior, claro, Ele é Criador do universo, do conflito. Muita coisa do conflito nós não entendemos ainda. Então Deus é o mais interessado nessa vitória nossa, em nome de Jesus. Sim. Agora aqui no livro Testemunho para a Igreja, o mesmo volume que eu já li, volume 6, no capítulo 48, diz assim, muitos fracassam em imitar nosso sagrado modelo em virtude de estudarem tão pouco os traços de seu caráter. É muito interessante, a gente sempre fala que nós devemos vencer como Cristo venceu, a gente fala que nós devemos contemplar Cristo, mas a pergunta que fica é como que eu vou fazer isso no século XXI? Cristo está aqui para ficar andando? Porque lá fala que
como Moisés levantou a serpente no deserto, isso está em João 3, importa que o Filho do Homem, quando ele for levantado da terra, ele vai trair todos os homens assim. Mas como é que a gente podemos hoje, no século XXI, contemplar a Cristo? Aí aqui está bem claro, muitos fracassam em imitar o nosso sagrado modelo em virtude de estudarem tão poucos traços de seu caráter. Tantos estão repletos de planos envolventes, estão sempre ativos. Nós já falamos bastante sobre isso, né? Que a gente fala que nós não adoramos o Mamon, mas nós temos trabalho, faculdade, e nós temos tanta coisa no nosso calendário, e só 5 minutos da manhã para o devocional com Deus. Por isso que o irmão leu lá, que tem que passar pelo menos 1 hora estudando sobre a vida de Cristo. A gente, igual você falou, passa só 5 minutos, vai vencer como? Aí a gente vai achar um absurdo. Como é vencer? Não, isso aí, irmão, não vale. É claro que não. A gente olha a nossa própria experiência, mas a gente... 5 minutos? Aqui, ó. Tantos estão repletos de planos envolventes. Satanás tem envolvido você em algum plano envolvente? Estão sempre ativos, de modo que não lhes sobra tempo ou espaço para que Jesus se torne para eles uma íntima e preciosa companhia. Então você vê que Satanás não é só o pecado. Ele vai trazer coisas que não é pecado. Sim. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer sua pós-graduação, você vai ficar para trás. Se você não fazer sua pós, você vai ficar para trás. Fazer hora extra no trabalho. Isso, tem que fazer tua hora. E ele até fala para vocês, o dízimo seu vai ser maior, você vai ajudar mais a obra de Deus. Você vai ajudar a obra de Deus, você tem que reformar sua casa. Coisa que não é errado, mas ele envolve você para você não ter essa 1 hora com porque Deus. Se a gente for pensar, tudo a gente vai cair no primeiro mandamento. Porque a gente está colocando tudo isso na frente de Deus. Sim. Então a gente fala, não ter outros deuses diante de mim. O que é não ter outros deuses diante de mim? Não é eu só adorar imagens. Não. Não ter outros deuses é qualquer coisa neste mundo que atrapalha a minha comunhão com Deus. Sim. Amém. E aqui, para terminar esse mesmo texto, a profeta diz: não remete a ele cada pensamento e ação indagando. É este o caminho do Senhor? Se o fizesse, andaria com Deus, como ocorreu com Enoque. Então você quer ser como Enoque? Enoque era tão pecador. Tem como ser, não tem que ser, porque diz que os últimos dias vai ter que ser como Enoque. Enoque, exatamente. É um exemplo daqueles que viverão sobre a terra, lá no Patriarcas e Profeta é dito. Ser transformado, então, irmãos, é um convite de Deus. Deus ele está prometendo. Não é só tem que ser, mas é uma promessa maravilhosa dos céus. Nós devemos ter Cristo como nosso modelo, devemos contemplar Cristo. E contemplar Cristo aqui é estudar os traços de caráter. Então é passar tempo com Deus, orando, jejuando, e fazer que nem a parábola do juiz Inico. Todos os dias a mulher batia lá. Então aqui está, exatamente, essa insistência é a receita do sucesso cristão. O sucesso da vida cristã está nessa insistência. Não é só você um dia orar, Senhor me ajuda. Não, é todos os dias. Faz que nem a mulher. Não está dando errado? Todos os dias, Senhor, me livra, Senhor, me ajuda nesse aspecto. Faça que nem aquela mulher. E o Senhor vai te transformar, você vai contemplar Cristo. E é claro, insistência em coisa espiritual. Não vai insistir para querer trocar carro, porque às vezes Deus não é benéfico para você. Insistir com coisa espiritual, santificação, conhecimento, crescer na fé. Deus fica alegre em dar isso aí para o seu filho. Louvado seja o nome de Deus. Aí quarta-feira, irmão, um tema bem interessante para nós discutir, que é as 3 mensagens angélicas. Foi dada para nós a de 27º dia. O santuário está dentro disso. Qual adventista nunca ouviu falar das 3 mensagens angélicas? Apocalipse 14, versos 6 a 12. O irmão Potário lê aí na sua versão. Apocalipse. Acompanha aqui. 14, verso 6 a 7. 6 a 12. 6 a 12. As 3 mensagens angélicas. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a todo povo, e a toda nação e tribo e língua, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Aí tem a outra, né? E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Aí vem a terceira. Seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebeu o sinal na sua testa ou na sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia e nem de noite, os que adoram a besta e sua imagem, e aqueles que recebem o sinal de seu nome. Aqui está a paciência do santo, aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e a fé de Jesus. Então qual é a essência dessa mensagem? A essência. Aqui está o quadro doutrinário adventista. Aqui está primeiro, a primeira mensagem angélica.
Temei a Deus e dar a glória. Adorar aquele que fez os céus, a terra. Então aqui primeiro, o criacionismo, né? Primeira mensagem já aparece o criacionismo. Segundo ponto, o texto da maneira que está aqui, ó. Adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar, a fonte das águas. Da maneira que está escrito. Que outra parte da Bíblia está escrito isso aqui? Se remete aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Lá no mandamento do sábado, Deus fez os céus, a terra, exatamente da mesma maneira. Ou seja, estão mostrando a mensagem do sábado. Então, essa adoração está vinculada à mensagem sabática, a mensagem do sábado, né? Então, o sábado acaba virando um símbolo dessa mensagem. Então, aqui nós temos outra, criacionismo, nós temos a mensagem do sábado. Na segunda mensagem angélica, caiu Babilônia. Nós sabemos muito bem, em Babilônia de Nabucodonosor, a história ali profética, né? Nós temos os símbolos. E nós sabemos que foi dito a Nabucodonosor que aqueles reinos seriam inferior ao dele. O que significa? Que os outros reinos que veio depois de Nabucodonosor ia ser influenciado por ele. Medopécia, Grécia, Roma, e até chegar aos 10 dedos da estátua, a Europa e o mundo, ou seja, de certa forma, o mundo sendo influenciado por ele. Isso mostrando, ali está mostrando a interpretação historicista, aqui na segunda mensagem angélica, e está mostrando também o grande conflito que existe, porque Babilônia significa que o local onde é levado essa mensagem, né, nesse contexto, está caída. Babilônia está caída, está mostrando um grande conflito que existe entre Cristo e Satanás, ou seja, mais uma doutrina adventista aqui. E na terceira mensagem nós temos a mensagem da justificação pela fé. No livro Eventos Finais, a irmã White fala que a terceira mensagem angélica é equivalente, e está também aqui a mensagem da crise final entre o remanescente fiel e o mundo. Ou seja, então aqui está toda a receita adventista, aqui está todo o caminho que nós vamos, toda a mensagem que nós vamos proclamar. Louvado seja o nome de Deus. Então, irmão Marcos, qual é a responsabilidade nossa com essas mensagens que ele falou? A responsabilidade nossa como adventista? Eu acho interessante, primeiro, porque muitos têm dúvida ainda de quem são esses anjos de Apocalipse 14. Quem são, né? Então aqui, ó, na verdade sobre os anjos, a profetisa de Deus fala assim, ó, o subtítulo é assim, ó, os 3 anjos de Apocalipse 14. Então ela deixa muito claro aqui, ó. Qual capítulo que é? Nessa versão é capítulo 18, capítulo, né? Mas 18, a página é 247. Mas o capítulo é o mesmo, né? Então fala assim, ó, Cristo virá segunda vez com poder para salvar, tendo em vista preparar os seres humanos para esse evento. Enviou ele as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo. Estes anjos representam aqueles que recebem a verdade e com poder abrem o evangelho diante do mundo. Olha, então quem são esses anjos? É quem tem a verdade. Exatamente. E que vai pregar por outros. Aí vem a responsabilidade. Aí eu vou ler em Mensagens Escolhidas, volume 3, capítulo 67, página 424, fala assim, ó, subtítulo é Os 144.000 sem dolo. Diz assim, ó, um dos aspectos relevantes na representação dos 144.000 é que em sua boca não se achou engano. O Senhor disse, bem-aventurado o homem em cujo espírito não há dolo. Eles professam ser filhos de Deus e são apresentados como seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Eles nos são prefigurados como estando sobre o Monte Sião, cingindo para o serviço sagrado, vestidos de linho puro, que são as justiças dos santos. Mas todos os que seguirem o Cordeiro no céu, primeiro terão seguido a ele na terra, em obediência confiante, amorosa e voluntária, seguido a ele, não de maneira relutante e inconstante, mas confiante e sinceramente, como o rebanho segue o pastor. Então veja só, né? Muitos não acreditam nessa vitória sobre o pecado. E aqui ele fala dos 144.000, esse povo, se eu não me engano, no Eventos Finais, ela fala que eles vão estar vivendo sem intercessor. Então como que... Grande conflito, fala isso também. Como que um povo aqui na Terra, responsável por proclamar essas 3 mensagens angélicas, poderá não estar vivendo a mensagem com poder? O irmão gosta de ler aquele texto, né? Sim. Que a mensagem tem que ser pregada com poder. O poder é o quê? É você viver aquilo que você prega. Não adianta eu pregar uma coisa e não viver. E continuação Apocalipse 18 vai falar o quê? O que é poder? O que vai dar? A chuva serôdia vai dar poder, essa 3 mensagens angélicas vai se avolumar no alto clamor. É poder. E aí na própria lição, só para complementar o que o irmão está falando, e aí o Potagas também vai citar um texto, na própria lição da Escola Sabatina ele fala, em sentido especial, os adventos do 7º dia foram postos no mundo,
como vigias e portadores de luz. Vigias e portadores de luz. É para vigiar em cima do muro de Sião, a igreja, e portadores de luz. Tem a luz para levar aos outros. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo, que é as 3 mensagens angélicas, o mundo a perecer. Sobre eles, nós adventistas, incide a maravilhosa luz da palavra de Deus. Foram incumbidos de uma obra da mais solene importância. É da mais solene importância, irmão. Nenhum profeta passou nessa tão importância nessa mensagem. É nosso e deixado da última geração. A proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Ó, nenhuma obra há de tão grande importância. Eles não devem permitir que nenhuma outra coisa lhe absorva a atenção. Então, irmãos, você está ouvindo pregar essa mensagem angélica nos púlpitos da nossa igreja? Sempre. Diz que nenhuma obra é de tamanha importância. Então, devemos ter cuidado, que o inimigo é sutil, irmão. Ele vai evitar que a gente pregue essa mensagem angélica e pregue qualquer mensagem. Qualquer, louvor a Deus, adorador e tal. Qualquer mensagem para tirar nossa atenção dessa mensagem. Então, nós fomos confiados para pegar as 3 mensagens angélicas. E Deus, nós somos mordomos dessa mensagem, e Deus vai nos cobrar, como você leu lá no início. Exatamente. Então, existe uma honra muito grande. Os profetas gostariam de estar no nosso lugar, mas é uma responsabilidade muito grande também. Então, eu quero dizer para você que é adventista, que está me assistindo, que está nos assistindo, os profetas gostariam de estar no teu lugar. Se você está vivendo no último conflito, você está vivendo na última fase da grande controvérsia, você é testemunha de Deus, você é portador dessa mensagem. O irmão Alexandre leu esse texto aqui. E aqui no livro Grande Conflito, que é um livro bem interessante da nossa fé, né? Existe um capítulo chamado O Último Convite Divino. E o último convite divino é exatamente a terceira mensagem angélica. Né? E aqui fala assim, ó, na página 606. Em todas as gerações, Deus tem enviado seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo como na igreja. Então, em todas as gerações, nós vemos que nem Enoque, nós vemos que nem Elias, eles vão para repreender o pecado aonde? No mundo e na igreja. O vigias no monte de Sião, como eu li aqui. Mas o povo deseja que se lhes falem coisas agradáveis. Olha. Será que isso é só na época de Elias? Não, infelizmente não, né? E a verdade clara e pura não é aceita. Muitos reformadores, né, vamos falando dos reformadores no sentido amplo, ou seja, em todas as épocas, que nem Elias, que nem Jeremias, e os reformadores propriamente dito, Lutero, muitos reformadores, ao iniciar seu trabalho, decidiram-se a exercer grande prudência ao atacar os pecados da igreja e da nação. Esperava pelo exemplo de uma vida cristã pura fazer voltar o povo às doutrinas da Bíblia. Mas o Espírito de Deus veio sobre eles, assim como viera sobre Elias, impelindo-o a repreender os pecados do rei ímpio e de um povo apóstata. Não podia conter-se de pregar as claras afirmações das Escrituras Sagradas, doutrinas que tinha sido relutantes em apresentar. Sentia-se forçado a declarar zelosamente a verdade e o perigo que ameaçava as almas. As palavras que o Senhor lhes dava, eles a falavam sem temer as consequências. E o povo era constrangido a ouvir a advertência. Então, olha que texto interessante sobre as 3 mensagens angélicas. Primeiro, a irmã White nos remete à história da pregação de todas as mensagens, à história da reforma que entre o povo de Deus e todas as advertências. E é interessante que fala que, primariamente, muitos desses reformadores pensava assim, não vou falar nada, porque isso pode causar divergência, eu vou com minha vida, com minha atitude, que nem muitos falam, né? Vamos com a nossa atitude, só com exemplo mostrar. Mas ao Espírito Santo entrar nessa pessoa, aqui fala que ela não pôde se conter e ficar calada. Ela foi impelida a falar. Ela foi impelida a falar. Até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Se é Deus, se é Baal ou é Baal. Então aqui está muito claro que muitas pessoas no tempo de hoje falam, não precisamos ser muito direto, vamos com nossa vida, com o nosso exemplo. Mas aqui está muito claro que ao Espírito Santo tomar, muitas das vezes a palavra vai ter que ser falada mesmo. Vai ser falada. E aí olha só como que ela termina, ela começa um outro parágrafo, olha só o que ela diz. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Olha. Será dessa forma. Então muitos que falam que não é desse jeito, temos que ser só com a nossa vida, é importante, né? Quando nós falamos que a mensagem tem que estar com poder, é importante a nossa vida ter transformada,
mas ela tem que ser falada. Vai ter que ir nos púlpitos, nas praças, vai ter que ser falada. E o Espírito Santo vai ter que nos tomar, que nem tomou Elias, que nem tomou João Batista. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo, né? Página 606. Ao chegar o tempo para que ela seja dada com o máximo poder. A verdade tem que ser acompanhada de um poder. O Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Então, qual é a receita, irmão Alexandre, para participar desse evento? É a mente o quê? Consagrada ao serviço. Humilde também. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhe dá. Os pecados de Babilônia serão revelados, os terríveis resultados da imposição das regras da igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos mais rápidos progressos do poder papal. Tudo será desmascarado. Por meio desse solene aviso, o povo será comovido. Milhares e milhares que nunca ouviram palavras como essas escutá-las-ão. Com espanto ouvirão o testemunho que Babilônia é a igreja caída por causa dos seus erros e pecados. Qual a igreja? A igreja romana, né? Por causa da sua rejeição da verdade, enviada do céu a ela. Ou seja, então, está muito claro que aqui está a receita de como vai operar a terceira mensagem angélica. Igual aconteceu com Elias, igual aconteceu com João Batista. E aqui está uma das mensagens mais conhecidas de Ellen White e para mim mais central também, né? Que os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu espírito do que pelo preparo da instituição de ensino. Então, aí tem que estudar na melhor instituição, sobre teologia, na Índrios. Não é errado estudar na Índrios, não é errado ter um bom preparo teológico, é até bom, é até desejável. Mas a verdadeira preparação, segundo a profeta, será exatamente a consagração, unção do Espírito. É a teoria da verdade sendo levada com um poder. Aqui ainda ele tem uma exortação para a gente aqui, ó. No próprio lição, ele cita aqui 2 Coríntios 5:20 e 6, de 1 a 4, só que eu vou ler do 1 a 3, ó. 5:20 diz assim, ó. Ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Rogamo-vos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Se a gente precisa se reconciliar com Deus, é porque a gente está afastado de Deus, certo? E aí ele vai lá para capítulo 6, do 1 ao 3, eu vou ler, ó. Então nós, como colaboradores dele, rogamo-vos também para que não recebais a graça de Deus em vão. Porque ele diz, em tempo aceitável tenho ouvido, e em dia de salvação tenho socorrido. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia de salvação. Então é quando? É hoje. A gente não tem tempo de ficar postergando isso, né? Não dando em nada a ocasião de tropeço para que o ministério não seja culpado. Ou seja, além de nós não estarmos muitas vezes vivendo e pregando essa mensagem, com a nossa vida a gente dá mau testemunho. E as pessoas podem ser levadas a não acreditar e a não viver isso por causa da gente também. Então a responsabilidade nossa é muito grande. Né? Amém. Então, irmão, só para dar um claro assim, o Protágoras citou, né, que é a mensagem Terceiro Anjo de Justificação pela Fé, está no Eventos Finais, página 172, tem um subtítulo, o título é o Autoclamor, tem um subtítulo Coração da Última Mensagem de Deus. Vocês podem ler tudo, eu vou ler só um trechinho, ó. Vários me escreveram indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. Ele tem respondido, é a mensagem do terceiro anjo em verdade. E ela fala, em sua grande misericórdia enviou preciosa mensagem a seu povo, por intermédio dos pastores Jones e Wagner. Essa mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados do mundo todo, apresentava a justificação pela fé no fiador, convidava o povo a receber a justiça de Cristo. Então convidava o povo a receber a justiça de Cristo. O que é? Que se manifesta em quê? Quando você recebe a justiça de Cristo? Na obediência a todos os mandamentos de Deus, que é Apocalipse 14 e 12. Amém. Então está batendo Bíblia e Espírito e Profecia. O que se manifesta, irmão? A justiça de Cristo minha, aceitei a Cristo, aceitei a graça. Como se manifesta? Na obediência a Deus, todos os mandamentos. E aí quinta-feira, irmãos, vai falar exatamente sobre mordomia. Mordomia.
Vamos ler, o Potágio lê 1 Pedro 1, 15, 16, e o irmão Marcos, Hebreus 12, 14. 1 Pedro 1, 15 a 16. 15 a 16. Diz assim, ó: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Olha. E Hebreus 12, 14 diz: segue a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Então, o que significa ser santo através desses textos? O que é santo? Santificação, né? Então, primeira coisa, ali vê que é uma promessa de Deus, não é? É uma promessa de Deus. Nós sabemos que a palavra santo significa ser separado para um propósito especial. Se uma pessoa que é santa, ela é separada. Ela não vive pela santidade em si mesma, mas porque ela ama o Senhor, porque ela busca o Senhor, porque ela quer estar com o Senhor, e tudo que é errado afasta ela do Senhor. Então ela vai afastar daquilo que afasta ela do Senhor. E isso é a santidade. Sim. E tem um texto aqui que eu quero até acrescentar, 1 Tessalonicenses 5:23, na King James 1611, que vai falar sobre a santificação. Você falou que é ser separado, né? Algumas pessoas, ser separado para quê? Para um cargo da igreja? Então eu fui separado para um cargo da igreja, sou santo. Não, irmãos, não é isso. É isso, mas muito mais, ó. E o mesmo Deus de paz nos santifique completamente. Alguma tradução vai falar, santifique em tudo, né? Sim. Então você é separado de tudo. E oro a Deus que todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda, não na vinda, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para e na vinda é diferente. Então, o que ele está falando aqui, o texto é bem claro. Alma, corpo e espírito, todo o ser, sejam conservados, irrepreensíveis para... E algumas pessoas vão falar, mas o corpo vai ser transformado na volta de Jesus, irmão. Sim, mas o templo, nós somos o corpo, o templo do Espírito Santo, o que puder de nós conservar o corpo, porque por isso que tem a mensagem de saúde, nós temos que conservar. O que depender de nós temos que fazer. Então, santifiquem tudo, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, irmão. Amém. É uma promessa. É uma promessa. Então você vê que não é só Deus uma ordenança, é uma promessa, né, de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Agora, essa lição de quinta-feira é sobre mordomia, que é exatamente o tema central, né, do trimestre. Aqui, logo no comecinho, uma coisa interessante. Cristo quer que vivamos em santidade. Sua vida ilustra a santidade e como deve ser a mordomia suprema. Então você vê que o autor da lição, ao longo desse trimestre, está fazendo uma forte ligação entre a mordomia cristã e a santidade. Sim. A começar pelo verso áureo e ao que está escrito aqui. Então, esse é o verdadeiro mordomo de Deus, né? Separação daquilo que nos separa de Deus. Sim. Agora, no livro Testemunho para a Igreja, volume 6, tem um capítulo muito interessante aqui, que fala sobre essa questão de mordomia. Um dos grandes mordomos que tem na Bíblia é José. José era um mordomo, ele foi mordomo, primeiro ele foi servo, né? Depois ele foi preso, ele foi mordomo na prisão também, e ele tinha até a chave da prisão, coisa interessante. E depois, quando ele foi para trabalhar com o faraó, ele era mordomo de faraó. Um outro grande exemplo de mordomo, nós temos Daniel. Daniel, ele trabalhou ali, ele não foi porque ele quis, mas ele foi colocado ali, ele foi mordomo do rei, né, do Império Babilônico. E olha só que coisa interessante, aqui no livro Testemunho para a Igreja, volume 6, na página 219, diz assim: o plano de Deus para as instituições médicas. Olha que coisa interessante. Toda instituição estabelecida pelos adventistas do sétimo dia deve ser para o mundo o que foi José para o Egito e o que Daniel e seus companheiros foram para a Babilônia. Quando na providência de Deus esses escolhidos foram levados cativo, foi para levar às nações pagãs as bênçãos que sobrevêm à humanidade mediante o conhecimento de Deus. Cumpria-lhe ser representante de Jeová. Nunca deveriam transigir com os idólatras. Cumpria-lhes considerar uma honra especial sua fé religiosa e seu nome como adoradores do Deus vivo. E assim fizeram na prosperidade e na adversidade. Honraram a Deus e Deus os honrou. Ou seja, então, aqui fala que toda instituição estabelecida pelos adventistas, irmão Alexandre, toda instituição deveria ser como José foi para o Egito, como Daniel foi para
Babilônia. Amém. Que responsabilidade nós temos aqui. Ou seja, pergunta, José profetizou sobre uma crise financeira que ia vir para Faraó? Então os adventistas têm que profetizar sobre essa crise também que vai vir. A instituição adventista. Daniel fez uma reforma de saúde ali. Sim, Daniel 1:8, Daniel 1, né? Ou seja, Daniel foi separado do povo. Daniel não se misturou no sentido assim, doutrinariamente falando. Ele não condescendeu com o mundo. Babilônia. Mas ele estava ali, ele serviu, ele mostrou o verdadeiro Deus. E aqui fala, o que esses homens foram para aquele tempo, para aquele povo, as instituições adventistas, todas elas, deve ser para esse mundo. Amém. Isso é um chamado de Deus, uma responsabilidade, é uma honra muito grande. Então, tem um texto no próprio comentário da lição, que é falar o que é santificação, né? Ó, a verdadeira santificação, então tem a falsa. A verdadeira santificação significa perfeito amor. Irmão, isso aqui é duro. Alguns falam assim, não, irmão, tem que ser perfeito em amor. Irmão, você não acha duro um negócio desse, não? Você ser perfeito em amor? Você acha que é um negócio fácil? É a coisa mais difícil para um ser humano é ter um perfeito amor, amar a Deus perfeitamente sobre todas as coisas e amar o próximo. A pessoa te falando mal de você, caluniando, e você ter um perfeito amor com ela, isso não é difícil. Já pensou se Jesus agisse como a gente age? Sim. Né? Sim. Então não é difícil, não é uma coisa pesada isso aqui. Perfeito amor, perfeita obediência. Então a verdadeira santificação significa perfeito amor, vírgula, perfeita obediência, perfeita conformidade com Deus. Devemos santificar-nos para Deus mediante a obediência à verdade. Nossa consciência deve ser expurgada das obras mortas para servir ao Deus vivo. Interessante esse trecho agora aqui, ó. Não somos ainda perfeitos, ela falou. Mas é nosso privilégio desvencilhar-nos dos obstáculos do eu, o eu tem que morrer, e do pecado e prosseguir para a perfeição. Grandes possibilidades, altas e santas conquistas são colocadas ao alcance de todos. E então é uma promessa. Promessa de Deus. Então ela mesmo fala assim, como Paulo falou, eu não sou perfeito também, sigo para o alvo. E aí todos os profetas são pessoas humildes. Ó. Não somos ainda perfeitos, mas é nosso privilégio desvencilhar os obstáculos do eu, o eu morrer, e do pecado e prosseguir para a perfeição. Andar, crescer na santificação em Cristo Jesus, caminhar para a perfeição. Amém. Mas alguns podem dizer assim, mas irmão, é só na volta de Jesus isso aí, só na volta de Jesus. É só na volta de Jesus, só com toque. Tem um texto aqui, ó, Conselho sobre Saúde. Irmãos, leia esse livro. A página 43 e 44, ó. E ela vai explicar bem, e eu quero que os irmãos até comentem, ó. Cremos que sem nenhuma... Ó, cremos. Qual página que era? Desculpa. 43, aí vira para 44. Certo. Cremos, sem nenhuma dúvida, nós adventistas, que Cristo está para vir em breve. Isso não é uma fábula para nós, é uma realidade. Não temos dúvida. Nenhum adventista teve dúvida nisso, né? Nem por anos temos duvidado uma só vez que Cristo vai voltar. De que as doutrinas que hoje mantemos seja verdade presente. E de que nós estamos aproximando do juízo. Estamos nos preparando para encontrar com aquele que, acompanhado por uma comitiva de santos anjos, há de aparecer nas nuvens do céu, para dar aos fiéis e justos o quê? O toque final da imortalidade. Quando ele vier, está em maiúscula, Cristo, não nos há de purificar de nossos pecados, irmãos, remover de nós o defeito que há em nosso caráter, ou curar-nos a fraqueza do nosso temperamento. Uma pessoa brava, ignorante, não vai curar isso, é disposição. Se acaso esta obra que falou em cima, temperamento, indisposição, se acaso essa obra houver de ser efetuada em nós, será que? Totalmente antes daquela ocasião. Antes da volta de Jesus. Não está calado isso aqui, ó? E continua, é muita coisa, irmãos, ó. Não é trecho assim tirado fora do contexto, ó. Quando o Senhor vier, os que são santos serão ainda santos. Os que houverem conservado o corpo e espírito em santidade, 1 Tessalonicenses 5:23, em santificação, em honra, receberão então o quê? O toque final da imortalidade. Mas quando tiver conservado o corpo e espírito em santidade. Mas os que são injustos, não santificados, sujos, ainda permanecerão para sempre. Nenhuma obra se fará então por eles para tirar os defeitos. Não vai fazer nenhuma obra na volta de Jesus e dar-lhe um caráter santo. Então o refinador não se assentará para prosseguir em seu processo de purificação e para remover os pecados e corrupção. Não vai fazer isso. Tudo isso deve ser feito nessas horas de graça, da graça. E agora que esta obra deve ser feita por nós. Tá claro isso aí, irmão? Vou ler só esse trechinho assim para o último aqui, ó.
Achamos agora na oficina de Deus. Agora, muitos de nós somos pedras rústicas da pedreira. Ao apoderar-nos, porém, da verdade de Deus, sua influência nos afeta, justiça imputada e comunicada. Nos afeta, eleva-nos e tira de nós toda imperfeição e pecado. Seja que natureza for, qualquer pecado e impureza. Assim estamos preparados para o ver o Rei e sua beleza. Então, a gente vai ser purificado toda imperfeição e pecado. Assim nós estamos preparados para ver o Rei e sua beleza. E unir-nos, afinal, com os puros anjos celestes no reino da glória. É aqui que essa obra tem que ser efetuada por nós. Aqui que nosso corpo e espírito devem ser habilitados para a imortalidade. Irmãos, comente isso aí, está claro? Aqui está muito claro, e aqui está, ali está uma advertência de Deus. No livro de Deuteronômio diz assim que tudo aquilo que Deus revela é para nós e nossos filhos. Então, se o Senhor revelou isso, é para nós e nossos filhos. Então, se o Senhor revelou, é porque Ele não quer que a gente seja pego de surpresa naquele dia. Muitos vão ser pegos de surpresa. Então, Deus nos revelou. Aqui está muito claro o caminho que nós vamos seguir, né, e o que o Senhor quer trabalhar em nós. Então, aqui deixa uma esperança para cada um de nós, porque aqui fala que nós somos como pedras ainda na oficina de Deus. Aquele diamante que foi achado lá na mina, que está todo rústico, que precisa ser lapidado, ser tirado das arestas para brilhar mais. Então, assim somos nós. E Deus quer que isso seja feito hoje, agora. Porque isso leva um tempo, isso não é instantâneo, não é que nem um miojo que você põe na panela e rapidinho. Não existe isso. Não existe santificação instantânea. É cada dia, os deveres diários, né? Dia a dia. A própria lição, tem um outro comentário que aqui na quinta-feira, embaixo, dizendo assim, ó, a santificação do ser pela operação do Espírito Santo é a implantação da natureza de Cristo na humanidade. A religião do Evangelho é Cristo na vida, um princípio vivo e atuante. É a graça de Cristo revelada no caráter e expressa em boas obras. Os princípios do Evangelho não podem estar desligados de nenhum setor da vida diária. Olha. Ou seja, então isso que você falou aí, tem que ser agora e cada setor da nossa vida diária. Não existe nada que você faça. Então você nós temos que ser santo em tudo, em todas as coisas. Da vida diária, ser separado. Exatamente, ou seja, e isso vai, Deus nos lapidando até chegar aquele dia, né, para a gente estar, como está escrito em Tessalonicenses, né, completados em Cristo verdadeiramente. E o irmão falou que, pelo que o irmão leu aí, o nosso caráter ele não é transformado por ocasião da volta de Cristo. Não, já tem que ser transformado aqui. Aqui. Agora a gente pergunta, e qual é o papel da mordomia, a ligação da mordomia? Então veja a nossa responsabilidade para com a breve volta de Jesus. A nossa responsabilidade está lá em Parábolas de Jesus, capítulo 3. Diz assim, ó: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda do nosso Senhor, a gente espera, né? Sim. Como também de apressá-la. Então a gente deve apressar a vinda do Senhor. Se todos os que professam seu nome produzissem fruto para a sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeando com a semente do Evangelho? Rapidamente amadureceria a última grande seara de Cristo, viria a recolher o precioso grão. Olha Amém. só, né? Então a nossa responsabilidade como mordomos de abreviar a volta de Cristo. E no contexto que você leu abreviar a volta de Cristo aí, é amadurecer a nossa vida em santificação e honra. Porque quando a gente tiver o caráter de Cristo, aí nós vamos dar o alto clamor. Amém. Então, se a gente não está vivendo essa mensagem, tem mensagem angélica, o santuário, como é que a gente vai pregar para os outros? Vai pregar uma coisa que não sabe? Será uma teoria da verdade sem poder. Por isso que você sempre fala, vai pregar com poder, e o Apocalipse 18 fala que vai pregar com poder. Esses 4 anjos é poder, porque eles vão pregar com as suas vidas e vão falar ainda. Eles vão falar. Ou seja, então a glória de Deus vai encher toda a terra. Toda e agora, é interessante que no Apocalipse 18 tem um outro anjo, né, que enche a terra inteira. Então você vê que toda vez que aparece a figura do anjo no livro do Apocalipse, simboliza um movimento de pessoas. Já prestou atenção? Pode ver ali que nós temos as 7 igrejas, tem 7 anjos. Então a gente pode ver que são 7 períodos que houve pessoas pregando a mensagem. Nós temos Apocalipse 10, um anjo com um pé na terra e um pé no mar. Nós sabemos que é o movimento milerita, né, o livro amargo. Eles provaram do livro Daniel, que foi o livro que era doce na boca, a esperança da vinda de Jesus, mas era amargo no estômago. E nós temos também os 3 anjos do Apocalipse 14, que são também o povo adventista. Então, toda vez que aparece a figura do anjo, é um povo. Então, Apocalipse 18 é um povo também. E Apocalipse 20 também tem outro anjo, que nós cremos
que é os 144 mil, né, que amarra Satanás, que é o homem designado que leva Satanás para o deserto. Então, isso é algo, é uma promessa de Deus, é uma honra, é um convite divino, Amém. não é? E a glória de Deus vai encher toda a terra. Amém. E isso aqui é algo maravilhoso. Isso aqui vai dar um ponto final no grande conflito entre Cristo e Satanás. O planeta Terra virou no tabuleiro de guerra entre Cristo e Satanás. E nós vamos, pelo poder de Deus, lá está escrito que eles venceram pelo sangue Amém. do Cordeiro. Então nós temos a receita da vitória, o sangue do Cordeiro está disponível para cada um de nós. Sem Jesus não consegue vencer nada, mas com Cristo a gente pode tudo, né? Sexta-feira, a pergunta assim, para nós encerrar, para a gente fechar toda a lição, diz assim: o que a santificação prática tem a ver com a instrução de Jesus, de que devemos negar nós mesmos, dia a dia, tomamos a nossa cruz e segui-lo? O que tem a ver a santificação com esse negar dia a dia? Porque muitas das vezes algo que a gente quer pode nos levar para longe de Deus. Eu sempre coloco que a santificação ela não é um fim em si mesmo, no sentido assim, temos que alcançar a santificação porque queremos, sei lá, se gloriar. Mas a santificação, ela é na verdade, assim, eu quero estar próximo de Deus. E nós sabemos que no livro de Isaías fala que são os nossos pecados que nos faz separação de Deus. Então, se o nosso pecado nos faz separação de Deus e eu quero estar junto a Deus, então eu tenho que afastar os pecados. Então isso é o princípio da santificação. Então, a pergunta é: o que a santificação prática tem a ver com a instrução de Jesus de que devemos negar-nos? Porque muitas das vezes nós vamos querer coisas que nos afastam de Deus. Muitas vezes nossas vontades vai ser assim: vamos fazer isso só hoje. E Satanás tem sempre essa tentação: só hoje, só agora, depois você conserta isso, depois você vê isso. Sim. Então, por isso que tem que ser dia a dia, momento a momento. Aí se cria aquela teoria na mente: como eu não estou fazendo uma hora com Deus, não estou buscando um estudo da palavra, não estou orando, eu crio essa teoria para aplacar minha consciência de que na volta de Jesus ele me transforma. Então eu vou assistindo filme em Hollywood, vou comendo o que eu quero, vou vestindo qualquer roupa que eu queira. Na volta de Jesus ele me transforma. Então se cria essa teoria e é perigoso. Quando fecha a porta da graça, Satanás irá dizer na nossa cara: aí ó, agora você já era. E haverá choro e ranger de dente, irmãos. Diz até a palavra de Deus que aqueles irmãos ou ministros que ensinaram que, olha, aqueles são fanáticos, não vai pelas ideias dele não. Diz que essas pessoas vão despedaçar eles nos dentes. Porque vão dizer: agora nós estamos perdidos e culpa de vocês, que nos ensinaram. E aí, irmão, eu lembro daquele texto que está lá em Mensagens Escolhidas, volume 1, capítulo 59. Só um trechinho que fala: que ninguém se entregue à ilusão tão agradável ao coração humano, de que Deus aceitará a sinceridade, não importa qual seja a fé. Não importa quão imperfeita seja a vida. Deus requer de seu filho obediência perfeita. Perfeito. Amém. E aqui, até na própria lição de sexta-feira, tem algo falando sobre o caráter humano. E diz assim, não é fácil consertar o ferro. Também não é fácil consertar o caráter humano. Pense na experiência de Pedro. Ele havia estado em todos os lugares com Jesus, mas não esperava essas palavras do lábio de Cristo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Não muito depois disso, após negar Jesus, Pedro vivenciou uma mudança em sua vida. Mas somente depois de uma experiência muito dolorosa e difícil. Em certo sentido, sua mordomia foi restaurada. Pedro foi convertido novamente e sua vida passou a seguir uma nova direção. Mas somente depois de algumas verdadeiras pancadas. Então, muitas das vezes, as aflições são obreiras de Deus, né, para essas pancadas, né, para que nosso caráter seja transformado. É difícil consertar, mas eu li aqui em Lucas 1, né, que para Deus nada é impossível. Sim. E lá em Lucas também diz que 9:23, né, fala que se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga. Diariamente. Então, a cruz não vai ser uma coisa que aceitei a Jesus, acabou. Sim. Não, diariamente a gente tem que tomar nossa cruz. Então, a vida de santificação é uma vida que exige abnegação diária. É a oração de manhã pedindo a libertação, a ajuda do Senhor, e oração à noite falando: Senhor, obrigado porque eu venci mais um dia. Amém, glória a Deus. E aí, para fechar o último texto para nós, 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, quem possa o instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo vai pensar em quê?
A mente de Cristo vivia pecando? Não. Então nós temos a mente de... Amém. Louvado seja Deus. E que Deus abençoe, irmãos. Que você possa compartilhar nas redes sociais esse estudo e que possa despertar para o estudo profundo da palavra de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Irmão Marcos, pode fazer a oração? Querido e santo Pai, louvado e exaltado seja sempre o teu santo nome. Amém. Aqui na terra, no céu e em todo o universo. Amém. Amém, meu Só Deus. o Senhor é digno de toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Amém, meu Deus. Senhor, aqui tivemos um breve estudo sobre mordomia, mas estudamos também sobre o santuário, uma doutrina que é muito atacada, porém é fundamental para entendermos o plano da salvação. Entendemos também, estudamos as 3 mensagens angélicas e vimos a nossa responsabilidade que temos perante esses assuntos. Amém, meu Deus. Por favor, Pai, nos santifique a cada dia, nos ajude a termos mais espírito de abnegação, que possamos lutar a cada dia, orar, dobrar nossos joelhos no chão e passar momentos com o Senhor, estudando sobre a vida de Cristo. Amém, Por meu favor, Deus. nos capacite a cada dia, nos ajude a vencer todo tipo de tentação, todo Amém, tipo de Deus. pecado. Sua palavra diz que nós podemos tudo em Cristo que nos fortalece. Glória a Deus. Amém, E meu crendo nessa promessa é que nós pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Senhor nos ajude com as nossas falhas. Tudo isso em nome daquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo. Amém. Amém. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará.